Livro Deus quer falar com você, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana, Pedro, Paulo e João. Meta de hoje, leitura das páginas 51 a 54. Ser fiel ao executar o que lhe for confiado. Paulo não competia com ninguém, apenas era fiel ao Senhor, executando a incumbência que o Senhor lhe confiara. Por inveja e ciúme, alguns queriam competir com ele e tomar seu lugar. Do mesmo modo, hoje há competição na cristandade. Os que agem dessa forma são como lobos vorazes que, para alcançar seus objetivos, nem mesmo poupam o rebanho, não se preocupam se suas palavras negativas afetarão os irmãos, levando-os a deixar o viver da igreja e voltar para o mundo. Esses lobos vorazes queriam distrair os que ouviam a palavra profética de Paulo para que ouvisse somente as palavras deles, as quais não produziam economia de Deus na fé. Mas graças a Deus, a verdade sempre prevalece. Hoje não é diferente. Hoje entre nós o Senhor está eliminando toda a palavra negativa, tornando-nos uma igreja cada vez mais saudável. Infelizmente, na época de Paulo, a igreja não deu total atenção à palavra profética e acabou tolerando muitos ensinamentos diferentes, o que abriu a porta a heresias. É aí que entra o ministério do apóstolo João. Quando Jesus chamou João, ele estava com seu irmão Tiago no banco consertando as redes. Mateus capítulo 4, versículos do 21 ao 22. Isso indica que seu ministério é o de remendar as redes. Além dos ensinamentos dos judaizantes de Jerusalém e das ideias gnósticas que já competiam com o ensinamento ortodoxo de Paulo, surgiram outros ensinamentos heréticos, tais como o docetismo, que pregava a heresia de que Jesus não veio em carne. Havia também os que seguiam o ensinamento de Cerinto, um dos líderes do gnosticismo, que negava a divindade de Jesus. É por isso que os escritos de João são categóricos em afirmar que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3 e o versículo 14, e 1 João 5:20. E nada deve competir com a palavra profética. O ministério de João: remendar as redes e concluir a revelação divina. Para fechar as brechas deixadas nas igrejas por causa dos ensinamentos heréticos, no final do primeiro século, o apóstolo João foi o canal escolhido por Deus para dar direção à igreja. Em Apocalipse, lemos que o Senhor notificou suas revelações a João em primeira mão. Apocalipse 1:1. Ele não a deu diretamente a todos os santos, mas a seus profetas. E antes de revelar seus profetas, que são os mensageiros das igrejas, Deus primeiramente revelou a João, a quem escolheu como canal da palavra profética naquele momento. Logo, João trouxe a revelação a esse grupo de profetas. Essa é a sequência da revelação na igreja. O ministério de João não só abrange o aspecto de remendar redes, mas também o de concluir a revelação divina. O Evangelho de João foi o último dos 4 evangelhos. Nele, o encargo do Espírito é, além de relatos históricos, apresentar o plano de Deus de comunicar-se com o homem pela palavra. Por meio de sua encarnação, viver humano, morte e ressurreição, ele dispensa sua vida para a edificação da igreja. As epístolas de João concluem as epístolas dos apóstolos, mostrando que Cristo, a palavra da vida, visa introduzir a igreja na comunhão divina com o Pai e com o Filho. O objetivo final de Cristo é tecer um tecido de amor em que a urdidura é o próprio Deus dispensando seu amor ao homem e a trama é esse amor manifestando-se entre os membros do corpo. 1 João capítulo 4, versículos do 17 ao 19. O livro de Apocalipse, escrito por João, é a revelação de Jesus Cristo e conclui toda a Bíblia. Nele a revelação é dada a conhecer por meio de palavras e sinais de profundo significado espiritual. Portanto, a revelação que João recebeu apresenta a conclusão da economia de Deus e de todas as coisas com a chegada da eternidade. Provavelmente João escreveu seu evangelho em Éfeso, por volta do ano 90 d.C., talvez antes de seu exílio na ilha de Patmos. Apocalipse, por sua vez, foi escrito durante seu exílio. João se denominava o discípulo a quem Jesus amava. João 13:23. Seu evangelho destaca-se entre os 3 outros em vários aspectos. Sendo o último dos evangelhos, relata o que não foi dito nos primeiros, enquanto os outros 3 apresentam relatos históricos. João apresenta o ministério por trás da história, permitindo-nos conhecer, por meio das revelações, as profundezas espirituais. Em seu evangelho, João retrata Jesus como o Filho de Deus, representado pela águia. Êxodo 19:4. Como águia que voa em grandes alturas, Deus é o alto e sublime. Nosso corpo é limitado ao tempo e espaço, mas Deus habita a eternidade e quer levar-nos sempre para além da dimensão material.
Isso significa que a vida cristã não deve ser vivida na esfera terrena, mas na celestial.